Olá, amigos e parceiros da Águia Empreendedora, treinamento e consultoria empresarial, tudo bem com vocês? Professora Suelen chegando aqui hoje para falar com vocês a respeito do nosso último encontro, quinto módulo, a respeito de gestão de conflitos. Estão ansiosos para a gente finalizar esse conteúdo tão bacana, tão envolvente, tão interessante para os nossos dias, né? Pois bem, hoje é o dia da gente conversar a respeito das perspectivas de conflitos, bem como tratar melhor os conflitos para que eles se tornem realmente algo produtivo e não algo danoso ou prejudicial. Nós que fazemos a Águia, professor Eric Brasil, fundador da Águia, nós que compomos essa empresa, ficamos contentes com a sua assiduidade nos nossos treinamentos, com a sua assiduidade aos nossos treinamentos, palestras, o respeito que tem para com os nossos produtos e serviços e esperamos sempre contar com você aqui conosco. O sucesso da Águia é o sucesso de vocês também. Então vamos fazer uma overview, uma lembrança do que nós vimos nos outros treinamentos, do primeiro ao quarto módulo. A hora é essa da gente revisar. Então, nós falamos a respeito de algumas características importantes para que nós possamos saber gerenciar conflitos. Falamos da importância de ser um bom negociador, alguém que entende que a negociação é algo que envolve duas partes e que ambas precisam estar satisfeitas. Comentamos também sobre a importância de encararmos os conflitos diante de uma perspectiva correta e vamos falar mais isso hoje também, mas falamos das características ou das qualificações que faria com que alguém fosse um bom gestor de conflitos, alguém que precisa ser ético, alguém que precisa ter uma ótima comunicação, além de boa negociação e que procura então assim gerar esses ganhos mútuos. A respeito de comunicação e ética, falamos dos conceitos, falamos de algo que talvez pareça ser muito comum, o conceito, mas que temos muita dificuldade no nosso dia a dia em colocar em prática. E chegamos ao dado momento de hoje, onde vamos falar a respeito das formas, das perspectivas de conflito, porque no nosso último encontro falamos sobre as formas de conflito, como eles se manifestam. Falamos de conflitos de objetivos, conflitos cognitivos, que tem a ver com as nossas ideias, os afetivos e os comportamentais. Lembrando que desses quatro, os afetivos e comportamentais são os mais comuns, quer no seio familiar, quer também no ambiente profissional e empresarial. Por mais profissionais que sejamos, às vezes nos desviamos um pouco do profissionalismo e caímos no âmbito afetivo e aí acabamos confundindo um pouco o comportamento, quer em relação à amizade, qualquer tipo de relacionamento no trabalho, e isso gera alguns conflitos. Mas eu prometi desde o primeiro encontro que no último nós íamos falar como os conflitos eles vão ter uma nova imagem para vocês, uma nova visão e que nunca mais vocês iam ver conflitos da mesma forma que viam antes, como algo danoso e prejudicial. Para isso, vamos iniciar falando a respeito das visões de conflitos. Bem, no material anexo a esse conteúdo, vocês vão ver tudo acerca desse assunto bem detalhado, que vocês vão poder acompanhar e ir tirando as dúvidas de vocês enquanto me escutam, enquanto me assistem aqui nessa aula. Bem, existem algumas visões que as pessoas criaram, os estudiosos também perceberam no decorrer da história que se pesquisa, que se busca compreender sobre conflitos. E essas visões são visões bem distintas. Daí eu queria apresentar delas 3 visões que são bem interessantes, que vão dar um salto no que você conhece sobre conflitos. Vamos lá para a primeira. A primeira visão é a visão tradicional do conflito. Eu acredito que é a visão que você, eu e muitos de nós, no início da nossa vida profissional, ou alguns até os dias de hoje, têm sobre o conflito. É a convicção de que o conflito, e todo o conflito, é algo danoso que precisa ser evitado. Tem pessoas até que gostam de bancar a boazinha, né? E falam logo assim, ai, conflito? Não gosto de conflito, né? Como se isso fosse lhe causar algum prejuízo necessariamente. Porque elas encaram muitas vezes esse conflito como algo que faz com que elas precisem se posicionar. E às vezes elas não são boazinhas, às vezes elas querem não tomar partido. E isso nem sempre faz de você ou da pessoa alguém bonzinho, então fique atento. E daí, então, elas acham que conflito é algo danoso. É considerado também algo contraproducente e sinônimo de violência, de destruição, de irracionalidade. Pessoas assim são pessoas que têm dificuldade de diferenciar o conceito, por exemplo, de uma palavra simples como discussão. Eu posso estar discutindo sobre determinado assunto com alguém. E essa discussão pode ser algo acalorado ou pode ser uma discussão com respeito a conflitar os nossos interesses ou ainda reclamarmos sobre pontos de vista diferentes. Mas eu posso estar discutindo com vocês sobre um conceito e essa discussão ter um sentido de debatendo, analisando, conflitando ideias com o objetivo de tornar aquilo interessante.
Então, pessoas que escutam a palavra conflito e já criam um rótulo nele com um tracinho cortado assim, dizendo que não, essas pessoas têm dificuldade, sim, em gerenciar conflitos, porque tem essa mentalidade de conflito sempre. Vai ser contraproducente, danoso, deve ser evitado, é sinônimo de confusão e violência. Mas nem só dessa visão vivem, né, os estudiosos dos conflitos. E aí chegamos na visão das relações humanas do conflito, segundo a visão que eu queria mostrar para vocês. Essa visão ela tem a convicção de que o conflito ele é uma consequência natural e inevitável em qualquer grupo. Somos pessoas diferentes. Lembram da aula que eu comentei do bichinho de pelúcia lá, que por mais que fosse macio, fofinho, para ficar friccionando ele poderia causar um arranhão, um desgaste? Normal. É normal, somos grupos diferentes, né? Ele pode ser inevitável e nós devemos aceitá-lo. O conflito, ele pode ser, inclusive, equilibrado, ele pode ser gerido, ele não precisa necessariamente ser eliminado. Há ocasiões em que pode ter-se, sim, então, assim, um momento em que seja até benéfico para o nosso grupo. Então, conflito, na visão das relações humanas, envolve algo que realmente pode trazer ganhos à população, ou aquele âmbito familiar, ou aquele grupo profissional que está em situação de conflito. Mas chegamos a uma terceira visão muito bacana, que é a visão que nós temos mais atual de conflito. Essa visão se chama visão interacionalista de conflito. O que ela quer falar? Pensa no nome. Primeiro era tradicional, então já vimos que é uma coisa mais antiga. A segunda das relações humanas, que envolvem pessoas. Interacionalistas envolve interação. Sim, esse conceito, ele envolve nos mostrar que os conflitos, ele é convicto de que os conflitos os conflitos são uma força necessária e positiva para o grupo, que inclusive vai impulsionar o grupo a ter novas ideias, a se posicionar, a ter pontos de vista relevantes, bem como outros aspectos importantes no seu papel para a sociedade. E também é absolutamente necessário para o desempenho do grupo ser eficaz. Grupos que estão demasiadamente harmoniosos, concordando em tudo, agindo sempre da mesma forma, esse grupo ele tende a se tornar apático. Não quero dizer aqui que o grupo tem que ficar em conflito no sentido negativo, de que estarem sempre divergindo das suas ideias, não é isso. Mas sim todo o grupo, todo mundo concorda em tudo, tudo é muito pacífico. Ninguém discorda, ninguém quer dar uma opinião diferente. Todo mundo prefere se isentar e o que um dia já está muito bom, obrigada. Esse grupo ele é apático, sem condições de mudança e inovação. E muitas vezes, em algumas empresas bem antigas ou em algumas empresas de cunho familiar, nós encontramos situações assim, onde às vezes temos funcionários de 20, 30 anos que às vezes se tornaram acomodados naquela profissão, naquela função, naquele ambiente, e daí eles não são adeptos a novas ideias, a mudanças. Se chega um novato, então é massacrado. Isso porque eles estão de uma forma extremamente passando do limite da harmonia, e essa harmonia excessiva não gera mudanças, inovações. E embora, né, os líderes talvez pensem que o melhor é não ter conflito, quando um grupo ele tem ideias divergentes, conflituosas, isso vai fazer com que o grupo ele mantenha um mínimo normal, um nível normal e natural de conflitos para submeter aquela equipe a uma evolução, a uma mudança, a um questionamento do seu chefe. O chefe precisa sempre evoluir, porque a equipe está sempre buscando novas coisas. E o chefe também vai fazer, o gestor vai fazer os subordinados evoluírem, porque está sempre buscando que eles deem opiniões, ideias, que se movimentem, que discutam por que isso, por que não isso, por que aceitar isso. Então faz com que eles possam, então, assim, se movimentar, dar uma sacudida na equipe e assim o conflito se torna bastante proveitoso. Nessa visão interacionalista do conflito, eu tenho inclusive uma charge muito bacana que eu queria mostrar para vocês. Vamos dizer que é uma charge um tanto quanto romântica, mas essa charge tem como objetivo analisar os pontos de vista familiar, empresarial e o ponto de vista do conflito. Então, deem uma olhada na charge aqui na tela enquanto eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Então, nessa charge, nós vemos aí Charlie Brown e sua queridinha Lucy, né? E nessa charge nós observamos que Charlie Brown está bem triste, bem cabisbaixo, e sua coleguinha está tentando animá-lo. Então, vamos ver o que ela diz. Ela diz: nós não podemos dar certos, nós somos muito diferentes. Charlie Brown responde: claro que nós podemos. E ela: por quê? Questiona. Porque não se completam quebra-cabeças com peças iguais.
Ah, eu disse pra vocês que era romântico, mas melosidades à parte. O que eu queria mostrar pra vocês com essa charge é que o conceito dela é extremamente benéfico para as empresas, para a formação de equipes e também para o ambiente familiar. Às vezes os pais querem ter filhos em série, mas esquecem que são personalidades totalmente diferentes, mesmo que fossem gêmeos idênticos na fisionomia. O que dizer não sendo? E no ambiente familiar já é assim. Imagina no profissional, onde somos pessoas de culturas, pais diferentes, comportamentos, ideologias e por aí vai. Então não procure só trabalhar com pessoas iguais a você. Na verdade, procure trabalhar com pessoas que tenham princípios como os seus: honestidade, idoneidade, ética e várias outras coisas nesse sentido. Mas no comportamento, nas especificações, qualificações, procure pessoas que sejam diferentes. Afinal, se você, como eu, amava quebra-cabeças na infância, e eu ainda amo, você sabe que só vai conseguir visualizar aquela linda paisagem que o quebra-cabeça forma, aquele lindo desenho, se você unir peças diferentes. E essas peças incrivelmente diferentes se encaixam de uma forma que forma aquela bela paisagem. Mas já pensou se todas as peças do quebra-cabeça fossem iguais na sua forma? Primeiro, nunca se encaixariam. Segundo, se fossem também na sua aparência, jamais formariam a mesma imagem bonita. Então, é muito importante a gente ficar atento a esse conselho do nosso amigo Charlie Brown, que apesar de ser uma charge simples, faz com que a gente reflita a respeito dos conflitos. Agora, os conflitos eles podem ser de duas naturezas. Eles podem surgir de natureza funcional ou de natureza disfuncional. Pelo nome funcional e disfuncional, você imagina que é algo que tem funcionalidade, que tem proveito, propósito, êxito, e algo que é desnecessário, disfuncional. Vamos falar primeiro do positivo, do conflito funcional. É um conflito que apoia os objetivos do grupo e tem como objetivo maior por trás melhorar o desempenho. Não é aquela birra, não é a chacota, não é o bullying, não é como alguns regionalismos nos permitem, né? Não é ficar arengando, como algum linguajar regionalista nos chama a atenção. Não é ficar perdendo, fazendo o outro perder o juízo, a paciência. Esse conflito, ele é totalmente disfuncional, e vamos já falar dele. O conflito que estamos falando aqui é aquele que promove, que instiga a pessoa a ir mais fundo, a fazer mais e melhor. Nesse tipo de conflito, você como gestor ou participante dele pode melhorar a qualidade das decisões, estimular a criatividade e a inovação por não aceitar qualquer resposta ou qualquer concordo. Também encoraja o interesse e a curiosidade do grupo. Ainda, esse tipo de conflito vai oferecer um meio para resolver o problema. Cada um vai dar ideias diferentes até que nós encontremos assim a ideia que melhor casa na resolução de um problema ou de conflito. Também favorece um ambiente de autoavaliação e mudança. Por que você sempre concorda com tudo? Por que você não traz as suas ideias? Por que depois que passa é que você diz, eu sabia disso, mas não quis opinar? Então, ideias e comportamentos como esse podem fazer com que o conflito seja funcional e estimule a equipe. Às vezes, o seu funcionário, o seu familiar dá uma opinião e você diz, alguém concorda? Se não, por quê? Se sim, por quê? Então, isso vai fazer com que aquele grupo se coloque. E isso vai fazer com que ele possa crescer. Já o conflito disfuncional é aquele que a gente sempre diz que quando você não tem algo proveitoso para falar, algo que edifique, fique calado que o seu silêncio vale ouro. E é maravilhoso. Por quê? Porque o conflito disfuncional é aquele conflito de baixo nível, aquele que atrapalha o desempenho do grupo. Ele é destrutivo, na verdade. Ele acaba dissolvendo os laços em comum, porque cria rivalidade entre a equipe ou clima de desconfiança. Reduz, consequentemente, a eficácia dos grupos, fazendo com que os grupos se sintam menos inteligentes ou com menos vontade de dar a sua opinião e por isso começam a ser menos produtivos, menos assertivos, não se mostram mais, então a eficácia e a função daquele grupo vai lá para baixo, né? Diminui o nível deles. Também é um grupo onde há deficiência de comunicação, não oferece um meio para resolver o seu problema, resolver o dano e ainda reduz a coesão, a união que há naquele grupo. Mesmo que não seja uma união no sentido de amizade, né? Mas uma união ou amorosa, né? No sentido da família, mas a união de pensamento, de ideologia, até isso ele consegue minar. Então, não preciso citar aqui, mas existem diversos tipos de conflitos que são assim. Às vezes, quando zombamos ou reclamamos de um sotaque de alguém, ou quando zombamos ou reclamamos de uma forma de falar,
criticamos aspectos muito pessoais ou de crenças ou de valores de uma das pessoas envolvidas em nosso grupo familiar, pessoal, particular, profissional e afins. Então, pare e pense e avalie que conflitos são danosos ou destrutivos. Não tem a ver com o quanto você aguenta ou o quanto você é forte. Se incomoda o outro, é o mesmo princípio do bullying, é destrutivo. Mas não incomoda, não é o incômodo da mudança, porque o incômodo da mudança, ele é gostoso, ele faz com que você se impulsione, mas é aquele incômodo daquilo que é desnecessário, que coloca para baixo, que mina até mesmo os objetivos daquela pessoa. Mas todos os conflitos, eles podem então gerar uma repercussão positiva. E quando é que eles geram essa repercussão positiva? Quando eles servem de termômetro e indicam que algo não está bem e precisa ser tratado. Às vezes você observa que equipes ou pessoas na sua equipe ou na sua família estão se tratando com o mínimo possível de contato. Talvez ali já é um sinal de que precisa ser tratado algo, que às vezes não tem nem a ver com aquelas duas pessoas, e sim com outras ao redor que geraram aquela situação. Também os conflitos podem ser uma fonte positiva quando atuam como molas que impulsionam, que são propulsoras do crescimento individual e organizacional. Também quando funcionam como acelerantes ou catalisadores para atingir metas. Quando a gente vai lá e instiga o funcionário a fazer o melhor dele e mostrar que ele faz melhor em menos tempo, com menos recursos, então ele se tornou uma fonte positiva. Também quando são bons elementos para a socialização e proporcionam a união da equipe, em busca de soluções e que motivam as pessoas a resolverem os conflitos ou as situações dificultosas do ambiente de trabalho em conjunto. E ainda, por fim, podemos dizer que os conflitos se tornarão uma fonte positiva quando eles levam à descoberta de novidades que resultam em benefício da própria empresa. Mas, se eu estou apontando os aspectos positivos, é também importante apontar os aspectos negativos para que eles não façam parte da nossa rotina. E em que circunstâncias, já que você, Suelen, falou que os conflitos são desejáveis, que eles podem ser proveitosos? Eu falei que eles são e podem ser sim, mas isso não quer dizer que não existam conflitos danosos. Então eles podem se tornar negativos ou ter uma repercussão negativa quando causa uma tensão excessiva nos envolvidos, provocando danos físicos e mentais. Ou ainda, criam ambientes improdutivos, gerados por desmotivação, incertezas, desconfianças. Aquele ambiente que você não sabe se estão falando mal de você. Aquele ambiente que você não sabe se amanhã, quando voltar, vai estar contratado ainda ou foi demitido. Aquele ambiente onde você não sabe se teu colega está dando uma dica para te ajudar ou para te puxar o tapete. Então, esse ambiente de conflito é extremamente contraproducente. Ainda, os conflitos podem trazer uma respectiva repercussão negativa quando prolongam-se por tempo demais além da sua solução, sem solução, causando desgaste entre as partes, mobilizando recursos, perda da produtividade, aquilo que se transformou numa picuinha, quer coletiva ou individual, e que se arrasta. Já foi resolvido, já foi tratado, já foi falado, mas a pessoa ainda fica ali remoendo, ou o grupo ainda fica com aquele conflito velado, assim, por trás, né? Fazendo de conta que tá tudo bem, mas na verdade não está nada bem. Também, os conflitos podem ser negativos e causar essa repercussão negativa quando distorcem comportamentos individuais, fazendo com que as pessoas se corrompam e mudem a forma de processar suas atividades, de agir ou de se comportar para agradar talvez um gestor, um membro da família, ou ainda para não se envolver numa situação mais conflituosa. E, por fim, criam situações negativas quando resultam em desperdício de tempo e de esforço e impedem as pessoas de se posicionarem, de se colocarem e até mesmo de interagir. Gestor, chefe de família, pessoa onde quer que você esteja que está evidenciando ou gerenciando conflitos, porque em todos os momentos nós estamos, até num relacionamento, por exemplo, avalie e observe os tipos de conflitos que estão ao seu redor. Perceba qual deles você pode tirar um proveito benéfico para conhecer melhor o outro e até mesmo ajudá-lo a se colocar e mostrar que as suas opiniões, embora sejam divergentes, diferentes da sua, podem proporcionar ganhos mútuos. Mas também fique de olho quando os conflitos se tornam algo desnecessário, sem valor, quando brigamos ou conflitamos por coisas que não vão nos acrescentar nem nos fazer evoluir.
Um bom gestor de conflitos observa todos eles e busca trazer uma mediação com o bem-estar comum. Ele não busca ter razão, ele busca sanar os conflitos de maneira efetiva para que ambas as partes entendam o objetivo principal atrás daquele conflito, que é o crescimento, o amadurecimento, o profissionalismo daquela equipe ou a união daquele grupo, quer seja um grupo familiar ou de outra ordem. E aí, gostaram de saber mais sobre conflitos? Eu amo falar sobre esse assunto, porque ele inspira crescimento e amadurecimento. E essa é a chave para os profissionais dos nossos dias, profissionais maduros, coerentes, que não se deixam levar por sentimentalismo, mas sim por profissionalismo e também por justiça, por ética, dentre outras qualidades que nós falamos aqui. Quer saber mais sobre conflitos, gestão e tantos outros temas deliciosos da área corporativa? Já sabe, né? É só vir aqui para a Águia, conhecer os nossos cursos e saber tudo a respeito da área de gestão, comportamento, dentre vários outros conteúdos que nós temos. Eu, professora Suelen, vou ficando por aqui, super satisfeita em ter passado esses 5 encontros com vocês, falando de um tema tão relevante e prometo que nos encontramos mais vezes aqui na Águia. A Águia vive!